Hoje falaremos sobre os Salmos de número 2. Quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Qual o contexto? Qual a palavra-chave? Qual a mensagem principal dos Salmos? Como posso aplicar esse Salmo em minha vida? Como os judeus enxergam os Salmos? E além disso tudo, te entregarei o resumo do Salmo de número 2 para que você tenha uma visão geral do assunto principal do Salmo. Sem enrolação, vamos ao que interessa. O Salmo de número 2 não possui um autor de forma clara identificado em sua citação, e a ausência de uma ordem direta nos textos hebraicos geram grandes debates acadêmicos, com alguns estudiosos sugerindo que o mesmo pode ter sido escrito por um autor anônimo ou em um contexto real posterior. No entanto, a tradição majoritária, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, considera Davi como o autor do Salmo de número 2, embora a crítica textual moderna peça cautela. Atos capítulo 4, versículos de número 25 e 26, nos fornece o argumento necessário para dizer que o Salmo de número 2 é sim da autoria de Davi. Refletindo um contexto de rebeliões contra o reinado de Davi, como a revolta de Absalão, descrita em 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 18, ou a oposição das nações vizinhas, o Salmo de número 2 pode ser datado por volta do século 9 ou 10, em aproximadamente 1010 ou 970 anos antes de Cristo. É provável que esse salmo tenha sido escrito em Jerusalém, capital do reinado de Davi e centro espiritual de Israel, onde o rei recebia a unção divina e o culto ao Senhor era centralizado. As chances da composição do Salmo de número 2 ser em Jerusalém aumenta ainda mais por não existir evidências textuais ou arqueológicas que apontem para outro local específico. Sendo assim, não é errado dizer que o Salmo de número 2 foi escrito em Jerusalém. O contexto histórico do Salmo de número 2 fica relacionado aos seguintes eventos. 1. Rebeliões contra Davi. Esse salmo ecoa conflitos com nações vizinhas, como os filisteus, amonitas e os edomitas, que desafiavam o domínio de Israel, como nos aponta o segundo livro de Samuel, capítulo de número 8. 2. Cerimônia de coroação. Alguns estudiosos sugerem que o Salmo de número 2 era usado no ritual de coroação, celebrando a escolha divina do rei, como podemos conferir no segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 12. 3. Esperança messiânica. No judaísmo posterior e no cristianismo, o Salmo ganhou um significado escatológico, apontando para um rei ideal, o Messias que cumpriria a promessa de Deus. Inclusive, o Salmo de número 2 chega a ser citado 18 vezes no Novo Testamento, sendo assim o salmo mais citado na Brit Hadashah. Uma vez dito isso, concluímos que o Salmo de número 2 é classificado como um salmo messiânico e reflete o contexto de um rei ungido, o Mashiach, o Messias, estabelecido por Deus em Sião, enfrentando a oposição de nações e reis pagãos. E foi composto em um contexto de crise política ou militar, onde o rei de Israel enfrentava ameaças externas de nações rebeldes que rejeitavam a soberania de Deus e de seu ungido. A palavra-chave do Salmo de número 2 é ungido, em hebraico, Mashiach, traduzido como Messias ou Cristo em contextos cristãos. Essa palavra aparece no versículo de número 2, encapsulando o tema central do Salmo, a autoridade divina conferida ao rei escolhido por Deus, que enfrentava oposição, mas era sustentado pelo poder do Senhor. A mensagem principal do Salmo de número 2 é a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações e a certeza de que o seu plano, manifesto por meio de seu rei ungido, prevalecerá contra qualquer oposição. O Salmo de número 2 proclama que os reis e as nações que se rebelaram contra Deus e o seu ungido são destinados ao fracasso, no versículo 1, 2 e 3. Já no versículo 4, 5 e 6, Deus ri da rebelião humana e estabelece o seu rei em Sião. E nos versículos 7, 8 e 9,
O rei ungido é declarado filho de Deus, com autoridade sobre todas as nações. Por fim, as nações são chamadas a se submeterem ao Senhor e ao seu ungido para evitar o juízo, nos versículos 10, 11 e 12. Toda a mensagem do Salmo de número 2 enfatiza a confiança na proteção divina e a necessidade de obediência ao governo de Deus. Bom, quando lemos qualquer texto da Bíblia, além de saber o que Deus quer falar, é óbvio, o maior intuito de cada pessoa é saber como aplicar o que está escrito em algum contexto da sua vida. Pensando nisso, quando estava fazendo o estudo do Salmo, tentei colocá-lo em diversas situações do dia a dia e percebi que o Salmo de número 2 pode ser aplicado de diversas maneiras, especialmente em situações de oposição e perseguição. Quando enfrentamos resistências e desafios por causa de nossa fé ou chamado, o Salmo de número 2 nos lembra que Deus está no controle e que o seu plano prevalecerá. Confiança na soberania de Deus. Em tempos de crise pessoal, social ou política, o Salmo de número 2 nos encoraja a confiar que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Submissão a Deus. O convite aos reis para servirem o Senhor com temor, no versículo de número 11, nos chama à obediência e à reverência a Deus em nossas decisões e também em nossas atitudes. Esperança messiânica dentro de uma perspectiva cristã. O Salmo aponta para Jesus Cristo como o ungido definitivo, incentivando-nos a confiar em sua vitória final sobre o mal e a viver em alinhamento com o seu reino. Como um conselho pastoral, eu posso te dizer que, em um contexto de injustiça ou pressão social, você pode orar o Salmo de número 2 para encontrar força na certeza de que Deus está acima de todas as autoridades humanas e que a sua justiça prevalecerá para sempre. Na tradição judaica raiz, o Salmo de número 2 é interpretado principalmente em seu contexto histórico e político, referindo-se ao rei de Israel, especialmente Davi ou seus sucessores, como o ungido de Deus. Os judeus não veem o Salmo como uma profecia messiânica, no mesmo sentido que os cristãos. Em vez disso, ungido é entendido como o rei terreno de Israel, escolhido por Deus para governar o seu povo. Além disso, o Salmo é lido como uma afirmação da soberania de Deus sobre as nações pagãs que se opõem a Israel. Em algumas tradições rabínicas, como no Midrash Tehillim, o Salmo de número 2 é associado ao futuro rei messiânico, mas esse Messias é visto como um líder humano que restaurará Israel politicamente e espiritualmente falando, não como uma figura divina. O versículo de número 12, beijai o filho, é frequentemente traduzido ou interpretado de forma diferente no judaísmo, evitando uma leitura que sugira divindade. Comentários rabínicos como os de Rashi, estudos judaicos modernos como Archou Tehillim, enfatizam o contexto real e nacional. O Salmo de número 2 é um salmo que proclama a soberania de Deus sobre as nações rebeldes e a autoridade de seu rei ungido. Ele descreve a conspiração das nações contra Deus e o seu ungido, a resposta de Deus que zomba da rebelião e estabelece o seu rei em Sião, a declaração do rei como filho de Deus com autoridade para governar as nações e traz apelo para as nações para se submeterem ao Senhor e ao seu ungido com temor e reverência para evitar o juízo. A mensagem central do Salmo de número 2 é que Deus é soberano e o seu ungido prevalecerá. E como diz o versículo de número 12, bem-aventurado todos os que nele confiam. E se você gostou do que foi proposto nesse vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Curte, comenta e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Assim, nós estaremos levando a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo.